Olá, bom dia ou boa tarde, né, pessoal? Graças a Deus, mais um dia aqui para podermos continuar o nosso estudo, né? Que para nossa expansão da consciência, nosso conhecimento, né, sobre as coisas tanto materiais como os espirituais, pessoal. Porque você viu, né, no vídeo de ontem que eu gravei, né? A O mundo espiritual está interligado com o mundo físico. Não tem, não tem como dizer assim, aqui não tem, aqui não tem nada espiritual, não. Não existe isso. Que aonde tem um ser humano com espírito, aí está também o mundo espiritual, né? O, o interessante é que muitas pessoas querem desvincular o mundo espiritual do mundo aqui material. Não existe isso, pessoal. Eu não sei de onde tirou essa ideia, né? De que o mundo espiritual é uma coisa e o mundo material é outra. Eu não sei de onde tirou essa ideia. Que não existe isso. Tudo está interligado, mano. O que você faz aqui, o que você faz aqui reflete no mundo espiritual. E o que acontece no mundo espiritual reflete aqui no mundo material. Não tem como escapar disso, pessoal. Eu não sei quem inventou essa ideia de que é separado lá e. Não, tá ligado, tudo ligado. Por isso, por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente é um ser energético, espiritual, né? O que a gente fazer, o que a gente for, como é, tiver de ação, pensamento, né? Emoção, vai refletir no mundo espiritual. Entende? Eu não estou fazendo nada de errado, eu só estou pensando, vai ter, você está lançando energia. Porque você já viu que a gente estudou aqui que os nossos pensamentos, emoções é energia que a gente está lançando no ambiente. Lembra desse estudo que a gente fez aqui? Então, não tem como escapar, pessoal. Se você está pensando, ainda mais se for pensamentos aí intrusos, né? Entende? Você já viu falar sobre pensamentos intrusivos? É o meu tema de hoje que eu vou falar. Entende? Para ver por que surgem esses pensamentos intrusivos e como a gente vai saber lidar com esse pensamento, pessoal. Esses pensamentos, toda pessoa tem, pessoal. Não tem para onde correr. Você tem que trabalhar esses pensamentos, a espiritualidade e a emoção, para que esses pensamentos não te atinja. Entende? Então, por isso que o trabalho que eu estou fazendo aqui é importante ou não é importante, pessoal? Então, vire. Entende? Aqui, ó. Entende o que eu tô querendo colocar? Como é importante a gente trabalhar nossas emoções, pensamento. Por quê? Porque tem esses pensamentos intrusivos também, né? É o que eu vou falar hoje aqui, né? Se a minha família deixar eu falar aqui, né? Mas vamos continuar o nosso estudo, entende? Então, esses pensamentos intrusivos, pessoal, não tem como, todo mundo tem ele e principalmente a gente que trabalha com esse despertar, pessoal.
esse expansão da consciência. Esses pensamentos vêm. Esses pensamentos vêm de toda forma, pessoal. Eu, na hora que eu estava aqui no começo, né, do meu despertar, nossa, pessoal, eu ia meditar, velho, via cada pensamento intrusivo, né? Mas quando você perseverar, continuar fazendo esses pensamentos, ele vai equilibrar, porque você equilibra as suas energias, então esses pensamentos não têm tanta força assim, entende? E você tem conhecimento para lidar com, saber que isso é só um pensamento, não é nada mais, não vai afetar aqui na sua realidade. Entende, pessoal? Então é isso que a gente vai falar hoje sobre esse pensamento intrusivo, que é intruso, né? Pensamento intruso, que está vindo à nossa mente, né? E tirando a gente do nosso equilíbrio, né? Espiritual. Então, é por isso que a gente está buscando esse equilíbrio, pessoal. Esse é o nosso trabalho. Enquanto a gente tiver aqui esses corpos, tanto sutis como físicos, a gente vai ter que trabalhar. Não tem para onde correr. Entende? E se você fica na ilusão aí, perdida aí, isso piora mais ainda. Esses pensamentos intrusivos, eles se tornam mais obsessivos, né? E aí pode causar um dano na sua vida, né? Pode atrapalhar aqui a sua mobilidade, né? E aí quando atrapalha a mobilidade é pronto. Aí é quando a pessoa vai buscar ajuda, né? Vai buscar um psiquiatra, um psicólogo, aí vai passar remédio logo para ele tomar, para ele ficar calminho, né? E aí vai acontecendo isso, pessoal. É essas coisas, se a gente não cuidar do nosso... Quem é que vai cuidar da gente, pessoal? Entende? Então, temos que pedir ajuda a esse Deus, nos conectar com a espiritualidade para poder a gente ter uma boa consciência, lançar boas energias aqui nesse ambiente. Não é o que acontece, né, pessoal? E vê o mundo como é que está aí, né? A perturbação na mente das pessoas aí, né? E o quê? É o que a gente vai falar hoje. O que é esses pensamentos intrusivos, né? Intrusos, né? E como lidar com esse pensamento intrusivo? Como a gente deve lidar com ele? Entende, pessoal? Então, é o meu tema de hoje que a gente vai começar a destrinchar aqui. E depois eu vou colocar uma visão espiritual. Porque eu estou falando, isso aqui tem a ver com a nossa visão espiritual. Tudo está interligado. É um conceito que os psicólogos, né, os terapeutas, traz muito esse conceito aqui de pensamento intrusivo, mas é também espiritual. E eu vou trazer um olhar sobre isso, até o olhar da Bíblia sobre esse conceito pensamento intrusivo, né? Aí ele fala, o que é pensamento intrusivo, né? Aí ele fala, pensamento intrusivo são aquelas imagens ou impulsos que vêm à mente de forma inapropriada e são totalmente contrários à personalidade da pessoa. Então, pessoal, o que é que ele fala que é esse pensamento intrusivo? São imagem, então, esses pensamentos vêm como imagem, impulso, então tem um impulso, uma energia, né? Que vem à mente de forma inapropriada. Então são coisas
que a gente não pode colocar nessa realidade aqui. São coisas inapropriadas que vêm à nossa mente. E são totalmente contrárias à personalidade da pessoa. Principalmente se a pessoa tem uma personalidade, é cristã, ela pensa as coisas totalmente voltadas para o bem. Mas às vezes surge essas imagens e impulso que vem à mente de forma inapropriada. Então aparece de repentemente na mente assim, né? Isso aconteceu na hora que eu no começo mesmo aqui do meu despertar, eu pensava em meditar. Nossa, pessoal, vinha cada pensamento, cada bagaceira na mente. Entende, pessoal? Isso acontece com todo mundo, não? Mas você tem que saber lidar com esses pensamentos. Por que eu estou pensando assim? Porque da onde está vindo isso? Entende? Sua consciência ela tem essa capacidade de fazer isso, né? Entende? Então, a gente que trabalha de despertar, isso fica mais interessante porque você vai perceber, você vai fazer, por quê? Esse pensamento aí, isso não está correto com o que é para eu fazer aqui nessa realidade. Entende? Começa a brotar, porque no despertar, pessoal, a gente está mexendo com coisa. A espiritualidade está mexendo com coisa e às vezes está mexendo com a nossa bagaceira mesmo. A bagaceira é o nosso pensamento, então está mexendo. Então, ela fica sempre vindo à mente, sabe? E isso dá uma atrapalhação da gente se a gente não saber. Isso faz parte da gente, mas não vou deixar que essas coisas dominem o meu pensamento. Entende, pessoal? A gente tem que ter isso em mente, porque senão a gente pode se atrapalhar. Aí o que é que ele fala? Ele fala, elas podem ser perigosas. Então, pode ser perigosa, imorais, nojenta e outras características. Então, ele fala que esses pensamentos intrusivos, ela pode ser perigosa, né? Coisas que vêm à mente perigosas, imorais, coisas imorais, pessoal. Nossa, nojenta, né? E entre outras características. Aí ele fala, esse tipo de pensamento pode ou não representar um problema. Então, ela só vai ser um problema na nossa vida se a gente toma aquilo como aquilo é uma verdade da gente. Entende? A gente vai querer que aquilo passe para essa realidade. Porque aquilo está no mundo mental, está na sua mente. Aí é impulso que vem da mente. Entende? Então, ela pode se tornar, representar um problema quando ela passa para querer você tornar aquilo como realidade. Aí ela pode se tornar um problema, né? Ela se torna preocupante quando a frequência começa a aumentar muito, ou ela fica mais fixo na mente, causando sofrimento e prejuízos emocionais para a pessoa. Então, se ela está recorrentemente, né, a pessoa tem que já procurar uma ajuda psicológica, porque já começa a aumentar a frequência, né? Porque se for de vez em quando que a pessoa está assim, distraída, às vezes, ou quando vai meditar, ou quando ela vai relaxar, isso acontece muito quando a pessoa vai relaxar, pessoal, né? O normal, isso acontece quando a pessoa relaxa, aí os pensamentos aparecem. Porque quando ele relaxa, aí vem o pensamento dos inconscientes, vem a bagaceira. Entende? Entende, pessoal? Então, é nessa hora que aparece. Mas quando está aparecendo a todo momento, é que já perdeu o controle. Então, teve um aumento, né,
a frequência começou a aumentar, ela fica mais fixa na mente. Então ela está bem fixa. Então aquilo você pode colocar na prática quando está fixa, causando sofrimento e prejuízo emocional para a pessoa. Então vai causar um prejuízo emocional para a pessoa, né? Aí ele fala, assim o pensamento intrusivo fica recorrente e ele torna-se obsessivo, dando a sensação de perda de controle. Então, quando ele torna obsessivo, você já perdeu o controle a sua consciência não consegue controlar mais. Porque aquela energia, né? Aquela imagem, aquele impulso, está tomando conta de você. Então, não é você que está na rédea. E falei que eu falei aqui que a gente tem a rédea, é igual cavalo. Então, o cavalo é o corpo que precisa ser domado pela consciência, né? Que tem que ter a rédea. Para dizer, opa, vamos, cavalo, por esse lado aqui. Então, a mente quer levar você para uma coisa, tal, não sei o quê. Você está no controle. Mas quando houve um aumento, né? E aí isso se torna recorrente, aí se torna obsessivo. Então, você já perdeu o controle de controlar o seu veículo. Entende? Então, aquele pensamento você pode fazer aqui nessa realidade e às vezes é pensamento, né, inapropriado e às vezes até perigoso, destrutivo para você. Entende, pessoal? Então, temos que cuidar da nossa espiritualidade ou não temos que cuidar do nosso pensamento? Temos que cuidar, pessoal. Aí ele fala, assim o pensamento intrusivo pode aparecer a partir do nosso padrão de funcionamento que não está tão saudável, funcional e determinado momentos. Então, às vezes, se a gente não está, ele fala esse saudavelmente aqui, né? A gente está equilibrado as nossas energias. Se a gente não está uma pessoa equilibrada, né? Está totalmente com ansiedade, né? Como é que se diz? Pessoas ansiosas. Se você não está trabalhando equilibradamente, pode se tornar um padrão de funcionamento que não estão saudáveis em funcionamento em determinado momento. Então, isso pode intensificar esse pensamento intrusivo quando você não está equilibrado. Você entende agora como é importante a gente equilibrar nossas energias? Trabalhar nossa. Porque se você tiver ansioso, tiver preocupado, quando esses pensamentos intrusivos vir, ele vai piorar tudo. Ele vai vir como bagaceira e você não vai ter o controle. Você vai perder o controle. Você não vai saber se aquilo é pensamento ou se você está vivendo aquilo. Você pensa que está vivendo aquilo naquele momento. E às vezes você não está. Porque há uma bagunça mental no seu ser, pessoal. Então, você entende agora a importância do trabalho da espiritualidade? Você entende agora? Aí ele fala, pessoas que têm ansiedade podem ficar mais suscetíveis. Então, pessoas que têm ansiedade podem estar mais suscetíveis. E esses pensamentos intrusivos. Aí ele fala, por isso, se o nosso estado emocional estiver desequilibrado, é um sinal que estamos inseguros ou ansiosos. Então, se a gente não está em um estado equilibrado, pessoal, emocional, e isso faz parte da nossa espiritualidade.
do trabalho espiritual que a gente está fazendo. Por isso que os irmãos aqui, os irmãs, têm me relatado, nossa, irmão, eu tenho me sentido tão bem, eu equilibrado, ontem eu não estava com sono, agora meu sono equilibrou, tudo equilibrou. O que foi isso? Porque você vem trabalhando a energia. Quando você vem ouvindo aqui os meus vídeos, você vai fazendo a sua oração, vai fazendo sua meditação, sabe? Você tem essa todo dia corriqueiramente, por isso que eu gravo vídeo aqui corriqueiramente, né? Equilibra o seu chakra, equilibra o chakra cardíaco, sabe? Vários chakras que a gente tem são equilibrados, então você sente bem. É por isso que eu estou vendo aqui, pessoal, que estão aumentando a visualização. Desde quando eu comecei aqui a gravar vídeo, tem outras pessoas agora que estão assíduas também, né? E eu estou vendo aí, pessoal, que vocês não estão deixando o like, né? Deixa o like. Você tem que... Você está vendo que você está vindo corriqueiramente aqui e não está ajudando, pessoal? Me ajudando a fazer esse trabalho. Esse trabalho não é meu, não, pessoal. Entende? Por mais que eu não seja bonitinho aqui, você não gosta, você às vezes quer ajudar o seu pastor aí, tudo bem. Né? Mas você não está sendo honesto, justo. Você não está sendo honesto e justo com você mesmo, pessoal. Porque você está vendo que eu estou fazendo um trabalho que você está se sentindo bem, né? Muitas outras pessoas estão sentindo. Você está vendo e você não ajuda, isso pode trazer uma coisa para você. Isso, a espiritualidade está olhando você. Eu não estou aí junto com você, né? É por causa do quê? Por causa da sua consciência. Eu estou falando isso por causa da sua consciência, para que nada lhe acuse, pessoal. Entende? Você está sendo honesto com toda e qualquer pessoa. Entende? Se você está sendo honesto aí com seu pastor, seu líder, seu qualquer coisa, você tem que ser honesto comigo, né? Tem que ser honesto com você mesmo. Você diz, não, eu tô consumindo lá, tô me sentindo, tô indo diariamente, tô indo assistir o vídeo do irmão Samuel, tem que dar uma ajuda a ele, dar o like pelo menos, tal. Como é que se diz? Não tem dinheiro para ajudar no Pix, no meu Pix que eu coloco. Se não tem, ajuda com like, sabe? Divulga para alguma pessoa. Entende? Porque isso, eu estou falando, não é porque eu quero me promover, tal, não sei o que, não, porque eu já estou aqui há um bom tempo, tinha poucas pessoas assistindo meus vídeos, tinha poucas pessoas. Agora eu estou vendo que a visualização aumentou, entende? Então, eu estou falando isso para que você não tenha sentimento de culpa na sua consciência. Entende, pessoal? Porque a espiritualidade, se ela está aí, você está sentindo, né? É porque a espiritualidade quer que você tal. E a espiritualidade, ela está querendo que eu faça as coisas. Esse não é um trabalho meu. Entende? Então, eu estou alertando isso aí para as pessoas novas, né? Até as antigas aí que não estão assim com esse pensamento, possa estar assim, pessoal. Seja sincero com você, seja honesto, né? Porque isso é coisa boa, faz parte da espiritualidade, tá certo? Aí ele fala, né? Ele fala, quem tem ansiedade pode ficar mais suscetível e esse pensamento intrusivo. Por isso, se o nosso estado emocional estiver desequilibrado, é um sinal que estamos inseguros e ansiosos. Pode desencadear esse pensamento sem controle.
que pode agir de forma paranoica. Então, ele pode fugir do seu controle, que você pode ficar até paranoico. A pessoa com aquele pensamento, entende? Ainda mais se ela for uma pessoa que é cristã, espiritualista, sabe? Tem uma vida reservada e vê esses pensamentos de bagaceira, ela não está equilibrada, isso pode se tornar uma paranoia na cabeça dela. Então é complicado, pessoal. Tem que tomar cuidado, né? Aí ele fala, e assim esse pensamento pode trazer sofrimento quando são opostos do que a pessoa querem. Então, se é um pensamento contrário do que a pessoa quer, vai trazer um sofrimento, né? Ele vai dizer, vai trazer sofrimento oposto do que a pessoa quer e pretende fazer o bem. Então, a pessoa que, por exemplo, é um cristão, é um espiritualista, é uma pessoa que pensa em fazer o bem, mas aí vem aquelas bagaceiras, né? Você sabe, né, pessoal? Todo mundo já experimentou isso. Não é só eu, não é? Todo mundo, você é com a cara de santinho aí, mas tá aí pensamentos bagaceira. Isso acontece. É normal, porque a gente tem esses impulsos inconscientes, né? Que vem essas bagaceiras. É normal. Agora a gente só precisa trabalhar e controlar esses pensamentos. Só isso. Entende? Aí ele fala, pretende fazer o bem, mexendo com a sua própria moral. Então, vai mexer com a moral da pessoa, né? Vai mexer com a moral da pessoa que vai... a pessoa vai ficar com esses... Nossa, vai dizer, ai, eu tô diabo, sai. Ai, afasta, ai, meu Deus, sai, me livre disso, né? Por isso que é a batalha da nossa... com a gente mesmo, né? O apóstolo Paulo sentiu isso, pessoal. Quando ele diz assim, o bem que eu quero fazer, isso não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Então, pessoal, ele estava tendo essa batalha. Deu para entender? É uma batalha ferrenha ali que o apóstolo Paulo estava tendo por causa desses pensamentos intrusos que vinha, era coisa para ele fazer o bem, ele não fazia. Mas vinha para fazer o mal, aí ele fazia. Entende? Então ele ficava nessa luta. É a luta que a gente tem, né? Aí ele fala, por isso temos que sempre ter em mente que, embora desagradável, então, embora esses pensamentos desagradáveis, esse devaneio são apenas devaneio, são apenas pensamentos. Entende? Não faz parte da sua personalidade, não faz parte da sua realidade. Você só precisa controlar ele. Entende? Eles não podem dominar a sua vida. Então, esses pensamentos não podem dominar a sua vida. Você tem que ter o controle sobre ele. Foi o que eu falei. O cavaleiro, quando ele está sentado no cavalo, ele precisa ter o controle ali da rédea do cavalo. Porque se ele deixar o cavalo disparar, pode jogar ele lá no barranco. Entende? Então, é a mesma coisa. Se você deixa esses pensamentos levar você, vai levar você para o barranco. Levar quem? Levar a sua consciência. E a sua consciência que tem que dominar isso. Dominar essas energias, tanto do corpo como do espírito. Você viu que eu falei no outro vídeo, né? Que a gente tem energia. Você viu falar? Tudo é energia, que a gente tem que controlar essas energias. Então, esses pensamentos são energia que estão descontrolados.
É preciso controlar. Você entende agora o trabalho da nossa espiritualidade, pessoal? Você entende agora como é importante? E é só você que pode fazer isso, pessoal. Né? Se não está conseguindo sozinho, pede ajuda. Vai no psicólogo, um terapeuta energético, né? Se você for num terapeuta energético, é bom que ele conhece, ele sabe dessa energia. Ele sabe que é energia, então ele vai fazer um trabalho para que você controle essa energia, né? Vai ajudar você. Aí quando você tiver no controle, pronto, você vai fazendo o trabalho, vai controlando. Essa é a nossa vida, pessoal. Não tem como a gente não fazer isso. Não tem como. Senão, você perde o que está guiando o cavalo, perde a rédea, o cavalo vai ser disparado. Entende? Então, a gente é o cavaleiro, a consciência, aí dá o freio, não. Então, por isso que eu falei aqui, os abestalhados falando que a Bíblia, né, não servia mais para nada. Então, a Bíblia tem, como é que se diz? Ensinamento que vai refrear essa nossa ímpeto da nossa energia. Então, vai ensinar a nossa consciência como a gente deve se portar. Você entende aí? E um bocado de abestalhado aí na internet falando que a Bíblia não tem mais importância nenhuma. Como assim, pessoal? Tem ensinamentos ali importantes para a gente observar, para a gente alinhar a nossa vida, aquilo para que a gente siga, como é que se diz? Essa direção para não trazer nenhum dano à nossa vida aqui, a vida aqui nessa realidade, nem a nossa consciência, né? Entende, pessoal? Então, ele fala, embora desagradável, esses devaneios são apenas devaneio, são apenas um pensamento que você tem que deixar passar. Ele não pode dominar a sua vida. Então, ele falou, ele não pode dominar esses pensamentos, não pode. Aí ele fala, existe dois tipos comuns de pensamento intrusivo. Então, ele diz que existe assim, né? Esses são os psicólogos, né? Que eles atendem as pessoas, a maioria das pessoas relatam sobre isso, né? Então, ele fala, a maioria, a mais comum de pensamento intrusivo é como segurança e sexual. Então, o mais comum que as pessoas trazem o pensamento, que vem à mente dela, é em relação à segurança e sexualmente. Nossa, pessoal, essa sexualmente aqui eu acho que é a campeã, né? É a campeã de toda. Todo mundo tem uma atrapalhação com isso, né? Mas é normal do ser humano, né? Temos que saber lidar com isso, né? Aí ele fala, esses dois são frequentes nas pessoas. Então, esse pensamento são frequentes nas pessoas. O relacionado à segurança, né? Ele falou, o relacionado à segurança, o indivíduo frequentemente se vê dirigindo em uma direção a multidão, ferindo outras pessoas e sendo ferindo a si mesma. Então, ele fala que em relação à segurança, é que a pessoa sente o desejo de matar as pessoas, se ela está dirigindo, de atropelar várias pessoas e se matar, se jogar, entende? De um prédio, fazer essas coisas. Então, é em relação à segurança da pessoa. Muitas pessoas relatam isso, né? Psicólogo já viu muitos relatos sobre isso, que as pessoas contam que tem esses pensamentos, de vez em quando aparecem
essas imagens, né, esses pensamentos intrusivos na mente dela, né? E foi bom que essas pessoas procuraram o psicólogo, né, para cuidar, né? Então, ele viu que frequentemente as pessoas relatam isso aí, que quer matar as pessoas, que quer atropelar a gente, às vezes até ferir até a si mesmo, né? Então, são pensamentos, mas só são devaneio, não são realidade, pessoal. Aí ele fala assim, ele fala, né? Essas vítimas da violência pode ser indivíduo desconhecido ou familiares e amigo ou cônjuge. Então, pessoas até pensam em matar gente da família, matar até a mulher ou o marido, entende? Então, vem esses devaneios, vem esses pensamentos à mente. Eu vou matar aqui, eu vou colocar um chumbinho, matar esse marido aqui, o marido vou me engargalar essa mulher. Então, vem aqueles pensamentos, aqueles devaneios, pessoal, que essas coisas não são impróprias, né? Nossa, pessoal, e até pessoas, isso causa uma frição dentro da pessoa. Às vezes, quando uma pessoa tem um segmento, né, espiritualista ou cristão, entende? Então, tem espiritualista, tem pessoas cristãs pensando nisso? Tem, pessoal. Mas isso só é um devaneio, é normal. Vem aquela coisa, um pensamento de até amigos, familiares, né? Até os cônjuges, matar, vem aqueles pensamentos, pessoal. Então, você tem que ter em mente que isso é só um devaneio. É o que ele falou. Isso é só um devaneio, né? São apenas devaneio. Esse pensamento não pode dominar você, não pode colocar isso aqui nessa realidade, pessoal. Porque é uma coisa muito... vai fazer mal para você. Se você colocar isso, é isso que tem acontecido. As pessoas têm trazido esses pensamentos, ainda mais a pessoa ficar pensando isso há muito tempo. O inimigo ele pode intensificar esse pensamento. E aí quando vê você está fazendo esses atos, essas coisas na realidade. E aí você vai ser preso, ou vai ser morto, né? Ou vai ser morto, ou vai ser preso, né? Ou vai acontecer um bocado de coisa. Então, você vai sofrer, pessoal. Entende? Então, ele fala, né? Isso são em relação à segurança, né? Aí ele fala, já no pensamento de caráter sexual, são igualmente comuns. São a mesma coisa, as pessoas estão pensando isso. Eles podem trazer muita vergonha, né? As pessoas que ficam pensando podem trazer vergonha à pessoa. E as que têm, especialmente quando a fantasia sexual são incoerentes com as crenças e a sexualidade da pessoa. Né? Ele aí fala, quais são esses pensamentos que vêm? Ele diz, como sentir atração sexual com membros da família. Nossa, pessoal. Você pensa que isso não acontece, mas isso acontece, pessoal. Passa no pensamento das pessoas. Então, as pessoas têm pensamento sexual com membros da família ou com criança, pessoal. Que é uma coisa muito mais grave, né, pessoal? Você pensa que os pedófilos, né? Os pedófilos, você acha que aquilo não é um desequilíbrio desses pensamentos, pessoal? A pessoa ela não consegue controlar um desequilíbrio totalmente
em relação para ela querer pensar em fazer coisa com criança, pessoal? Você já entendeu isso? Por que acontece isso? Então, ele diz que é comum as pessoas sentirem vergonha, né? Uma pessoa que tem um pensamento da cristão ou espiritual sabe que isso não é um pensamento correto, né? Aí ela sente vergonha quando pensa, né? Tem aquela fantasia, né? Sexual que são incoerentes com a crença, então, com a crença que ela tem e com a sexualidade. Por que com a sexualidade? Porque às vezes pode ser até um homem querendo ter um relacionamento com outro homem. Uma mulher tendo relacionamento com outra mulher. E às vezes até sendo membro da sua família. Entende, pessoal? Uma pessoa que tem um pensamento cristão, é um espiritualista, é uma pessoa que pensa fazer as coisas do bem, ela tem um pensamento desse, então, isso vai trazer uma vergonha ali a ele, uma sensação muito ruim para a pessoa. E vem, pessoal, não tem jeito, não tem. Você tem que saber controlar esses pensamentos, essa energia. Entende agora porque é importante a gente trabalhar a espiritualidade, pessoal? Porque você pode sentir, é isso que ele fala, sentir atração sexual com um membro da família ou com criança. Não é fácil, né, pessoal? A gente tem que estar vigiando, tem que estar controlando essas coisas. Porque isso é muito perigoso para a nossa vida. Por isso que ele falou, pode ser perigoso para a pessoa. Se ela deixar só o pensamento passar e não controla a vida dela, né? Tudo bem, ela deixa passar. Por isso que a meditação é boa. Por isso que quando você vai meditar, esses pensamentos vêm, pessoal. Vem, não tem jeito. Quando você vai ver esse pensamento ali para atrapalhar você, a concentração seu foco da sua mente, né? Da sua consciência. Começa a vir isso para tirar o seu foco. Entende? Por isso que a gente tem que todo dia fazer a meditação para que isso se torne corriqueiro. Então, a gente discipline a nossa consciência, a nossa mente a pensar aquilo que é bom. Entende, pessoal? É uma disciplina. A gente não pode, porque tem essas bagaceiras. Tem essas bagaceiras. Não tem, a gente não tem como fugir disso. Ah, eu não tenho, não tem. Você está dizendo agora, você tem. Todo mundo tem um pouco. Uns mais com intensidade maior, né? Que até traz problema para a vida, e outros com a intensidade menor. Mas todo mundo tem. E é preciso controlar. Aquele que está com a intensidade maior, ele já tem que procurar ajuda externa, ele tem que procurar ajuda de um psicólogo, um terapeuta, ele vai ter que procurar, porque não vai ter jeito de ele controlar. Agora, as pessoas ainda que estão controlando, ou principalmente evangélico, espiritualista, é uma pessoa que está pensando, ainda tem isso no controle, ela tem que intensificar isso para controlar, para que isso não atrapalhe a vida. Tá certo, pessoal? É isso que ele está falando. Aí, o que é que ele fala mais? Ele fala, assim, temos que ter cuidado muito mais quando ele torna uma forma de pensamento e se manifesta na forma da sua própria voz interior. Então, quando está nessa forma de intensidade já, esses pensamentos, ele não vem só como imagem, impulso não. Ele já vem até agora com a voz interior. Uma coisa fala dentro de você, que é a sua voz interior. Então, ela já vem na forma misturado nessa sua voz interior.
E esse é o problema. E quando a pessoa está assim, vai ter que procurar ajuda. Não tem como. Aí ele fala, por isso a pessoa religiosa tem que ter cuidado, porque ela pode pensar que essa voz pode ser a voz de Deus, né? Tem muitas pessoas que se atrapalham aí. Por isso, muitos religiosos têm a necessidade de se punir por ter pensamento inapropriado. É por isso que muitos religiosos, pessoal, têm o pensamento de se punir. Ah, eu vou me punir, ah, eu vou não sei o quê. Não, você não precisa se punir. É só você controlar, deixar esses pensamentos passar. E dizer, esses pensamentos não fazem parte da minha personalidade. Ele está aparecendo, mas não faz parte da minha personalidade. Você deixa ele passar. Entende? Então, uma técnica boa para isso é a meditação. Entende? Por isso que os religiosos eles ficam tentando se punir, né? Ai, por causa desses pensamentos intrusivos, né? Que vem à mente. E quando já está com a voz, ele pode pensar que é até a voz de Deus. E vai dizer a Deus que mandou fazer isso. E isso é o problema. Isso já tem acontecido aí em muitos grupos religiosos, né? O cara ouviu dizendo, ah, foi Deus que mandou fazer isso. Como é que Deus que mandou? Você ouviu uma voz dessa? Por isso que a Bíblia é uma instrução de como é que Deus está querendo que a gente haja. Porque a sua voz interior tem que estar alinhado com aquela coisa que está ali escrita. Se é uma voz que está mandando você fazer uma coisa que está desalinhado do que aquilo ali, não é a voz de Deus. Aí é outra voz aí que você está ouvindo. Entende? É por isso que a Bíblia é um guia importante. E um monte de desabestalhado aí na internet falando que a Bíblia não serve para nada. Não serve para ele, que ele já está... perdeu o cavalo, ele já está guiando ele, né? Ele não tem guia nenhum. Aí para ele não serve, né? Entende? Entende, pessoal? Então, a voz interior tem que estar alinhado com que as coisas da Bíblia, Cristo trouxe, os discípulos trouxe, tem que estar alinhado. É o quê? Aí você está seguindo a direção da espiritualidade. É o qual aqui. Eu ouço a voz, mas ela me manda fazer coisas boas, como eu gravar vídeo aqui, como fazer coisas boas. Não está me incentivando a fazer. Então, eu estou na direção. Mas se eu começar a sair, não começar a fazer as coisas que a espiritualidade boa manda, eu posso ouvir a outra voz para fazer coisas erradas. Entende? É por isso que a gente tem que ter cuidado, né? Aí ele fala, por isso esse pensamento pode fazer com que a pessoa tenha medo de si mesma. Então a pessoa vai ficar até com medo dela, né? Ela vai ficar com medo dela, vai perceber que, nossa, esses pensamentos são muito mal. Tal. Então ela vai ter medo dela. Então isso vai trazer um desequilíbrio para ela, né? Porque ela não está sabendo lidar com esses pensamentos. Então, se ela está desequilibrada, ela não vai conseguir fazer a separação de um devaneio, de um pensamento. Ela vai pensar que é tudo dela, tudo está com a personalidade e não é. Entende? Então ela vai ficar com medo dela mesma. A pessoa com medo dela mesma, hein? Já pensou? Então, mas ele fala assim, mas tem que pensar que devaneio nada tem a ver com o caráter ou personalidade do indivíduo. Ele pode tanto ser o reflexo de um trauma que deixou marca profunda, ou seja, às vezes nem sequer possui um significado profundo. Às vezes vê aquele pensamento, né? Então, ele diz que não tem nada a ver com o nosso caráter ou personalidade. Está vindo aquele pensamento.
né? E aí ele pode ser um reflexo de um trauma que a pessoa sofreu, né? De infância, alguma coisa assim. Então, sempre aquele pensamento vai vir. E você precisa ter conhecimento disso para que você busque ajuda. Para que não deixar esse pensamento desse trauma, essa coisa, dominar você. Entende? Aí ele disse assim, ou seja, talvez nem sequer possua um significado. Então, talvez você não tenha nada, mas surgiu aquele pensamento. Você deixa ele passar, não. Esse não é correto. Deixa ele ir embora. Por isso, pessoal, eu aconselho muito aqui a irmã, os irmãos que falam comigo, né, pelo meu WhatsApp, né? Eu aconselho a ele sempre meditar, todo dia, porque a meditação vai fazer esse treinamento na sua mente. Porque a nossa mente está vagando, pessoal. Né? Nosso corpo mental, a mente está vagando. Então, precisamos trazer ela para essa realidade. Entende? Precisamos trazer ela para essa realidade. Para que, como é que se diz? Não deixe ela dominar a gente, não deixe ela dominar. Entende? A mente está controlando todo esse tipo de pensamento, né? E as pessoas, isso é umas coisas tão vergonhosas que as pessoas não falam. Isso as pessoas não falam. A não ser quando piora na vida dela, né? Que ela vai buscar um psicólogo, aí que ela abre o jogo lá. Mas isso é uma coisa que ela não fala, esses pensamentos, né? Então, se você não fala, você precisa ter o controle da mente. Porque se você não tem uma vida totalmente desregrada, tá desequilibrada, né? Se você tem... Você, quando vem esses pensamentos, você não consegue parar. Entendeu, pessoal? Aí ele fala, por isso temos que pensar que somos nós que estamos no controle de nosso pensamento e não ao contrário. Então, temos que pensar que estamos no controle. Temos que assumir o controle, né? Aí ele fala, assim existe 3 formas de lidar com pensamento intrusivo. Então, ele dá 3 formas para que você trabalhe, né? Essa forma de lidar com esse pensamento. Que é o quê? Primeiro, procure terapia. Então, quando você não está mais tendo o controle, você não é uma pessoa que medita, uma pessoa... Então, procure terapia. Segundo, aceite a presença do pensamento. Você não fique rejeitando, lutando igual muitos religiosos falam. Ai, sai, ele sai. Não, não, não é assim, porque isso é uma coisa que está dentro de você. Você tem que aceitar, deixar ele ir. Você não dá importância a esse pensamento. Porque quando você dá importância, ele vai se tornando mais forte. Entende? É como você não ligar para uma coisa. Se você não liga para uma coisa, aquela coisa não mexe com você. Mas se você liga, incomoda você, você mexe com você, então você vai dar importância. Então, toda vez que o pensamento ir, vai incomodar você. Entende? Então você tem que aceitar a presença daquele pensamento. Ele está aí, mas ele não domina. Ele não tem domínio na minha vida. Entende? Porque não tem como, pessoal. Aí, terceiro, inicie uma conversa mental positiva. Então, ele fala que essa conversa mental positiva é você pensar em coisas boas. Sabe, quando vem esse pensamento, você começa a querer pensar em coisa boa.
desvirtuar aquele pensamento que vinha. Entende? Então, aqui, o psicólogo ensinando a você como você tem que iniciar uma conversa mental, você mesmo conversando com você mesmo e pensando coisa boa. Não, isso aí, isso não faz parte da minha vida, não. Aí você começa a pensar em outro. Então, você vai ler a Bíblia, vai ler algum livro, vai assistir alguma coisa boa, entende? Para tirar aquele pensamento. Então você começa a ter uma conversa mental com você positiva. Entende? Você entende agora porque a Bíblia tem instrução para a nossa consciência, pessoal? Porque a instrução que tem ali é para a nossa consciência. Para que a gente saiba como dirigir os nossos pensamentos, as nossas emoções. Entende agora, pessoal? Deu para entender agora por que a gente tem que dirigir a nosso, trabalhar nosso espírito para dirigir o nosso pensamento? Você entendeu? Aí qual foi a pergunta que eu coloquei lá? E como lidar com esse pensamento intrusivo? Como é que você tem que lidar, pessoal? É o que ele está dando aqui. O procure, aceite o pensamento, inicie uma conversa mental, né? Esses o que o psicólogo dá. Mas eu falo também espiritualmente, você trabalhe a sua espiritualidade, que é esse trabalho aqui. Por isso que eu falo que os psicólogos estão fazendo o trabalho da espiritualidade. Quando ele ajuda uma pessoa que vem com esses pensamentos, ele está ajudando a consciência daquela pessoa a lidar com o pensamento dele. Entende? A lidar melhor. Aí a pessoa vai viver melhor, vai saber lidar com aquela. Entendeu? Então, é por isso que a pergunta lá. E como lidar com esse pensamento intrusivo? Você tem que lidar dessa forma, né? Não deixando que esse pensamento domine você, né? E aí existe essas práticas tanto da terapia psicológica, né? Como o trabalho da espiritualidade vai ajudar você, né? E principalmente Deus, se esse Deus se conecta, ele vai ajudar você a modificar o seu pensamento. E aí, será que a Bíblia fala sobre esse pensamento intrusivo? Será que Deus nos ajuda nesses momentos difíceis de pensamento? Será que a Bíblia ensina a gente pensar em coisa boa? Por que a Bíblia ensina a pensar em coisa boa? Você entende, pessoal? Agora, então, ele fala aqui em Salmo 139, versículo 1 e 2. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebe o meu pensamento. Uma coisa que você não tem que fazer, pessoal, é esconder essas coisas de Deus, porque ele sabe todo o seu pensamento. Entende? Então, ele fala aqui em Salmo 39, 1 e 2. Ele fala, Senhor, tu me sonda. Tem até uma música, né? Senhor, tu me sonda e me conhece. Quebranta o meu coração. Tarará. Tem até uma música aí evangélica, né? Então, ele diz, Senhor, tu me sonda e me conhece. Então, você está tendo esses pensamentos intrusivos, Deus está vendo. Ele sabe. Não adianta. Então, você tem que se achegar a ele e pedir ajuda. Senhor, você me conhece, você sabe. Você sabe o meu desejo. Então, mas eu estou tendo essa dificuldade. Converse assim com Deus, sinceramente, ali na hora que você estiver meditando, converse mentalmente, ele vai estar ouvindo você. E ele diz no versículo 2, sabe quando me assento
e quando me levanto. Então, ele sabe de tudo. Ele sabe, pessoal. De longe, então, de longe percebe os meus pensamentos. Então, uma das pessoas que a gente tem que pedir ajuda, pessoal, é a esse Deus. É por isso que a conexão com o nosso Deus interior vai nos ajudar nesses pensamentos intrusivos. Ele vai ajudar a gente. Entende? Precisamos. Por isso que a gente precisamos dessa conexão, precisamos, porque essas coisas estão dominando a gente, senão a gente perde o descontrole, a gente perde o controle da nossa vida. A gente não vai mais dirigir o nosso carro. Entende? Você já viu um motorista que ele tá bebo, ou ele usou algum tipo de coisa ilícita, entendeu? Quando ele usou qualquer coisa ilícita, ele vai dirigir o carro, ele não pode dirigir o carro bem. O que é que os policiais vão dizer? Não, você não pode dirigir, você tá embriagado, você tá sem um controle, você tá sem consciência. Não é assim que o policial para lá no trânsito e ainda bota para ele fazer o quê? O bafômetro, né? Não é isso? Porque ele não pode dirigir o carro, ele está embriagado, ele está sem controle nenhum. Então, pessoal, se você não está bem, você está descontrolado, você não pode controlar o seu carro, o seu corpo aqui nesse mundo. Então, você vai fazer besteira, você vai começar a bater, você vai começar a fazer um bocado de coisa que vai levar a sua vida em perigo. É igual a sua vida em perigo e a vida de outro em perigo. Entende, pessoal? Eu estou dando essa metáfora para você entender por que a gente tem que estar no controle. E pedir ajuda, né? A esse Deus que ele conhece nosso pensamento. Aí o que é que a Bíblia fala mais? Provérbio 15, 26. O Senhor detesta o pensamento do mal, mas se agrada de palavra dita sem maldade. Então, pessoal, Deus detesta. Então, esse Deus que, quando você tiver esse pensamento mal, ele pode afastar de você. Ainda mais se for há muito tempo. Mas se você, de vez em quando aparece esse pensamento, você sabe, deixa ele passar. Deus, você sabe, tal, ali na meditação, então você deixa passar esse pensamento. Mas ele se agrada com uma palavra dita sem maldade. Então, uma palavra pura. Entende? Porque seu coração, sua essência está pura, entende, pessoal? E a gente tem que fazer essa limpeza por dentro. É por isso que no começo do despertar, pessoal, há a espiritualidade está mexendo, está trabalhando, então às vezes incomoda a gente, né? Vocês que estão novo aí, despertou novo, você sente esse incômodo. Por quê? É a espiritualidade limpando a sujeira. Mas depois que limpar, você vai estar puro, né? Você vai estar com uma inocência, você vai estar com um brilho. E as pessoas vão sentir isso. De longe, entende? Algum pensamento pode vir, mas você não vai ligar mais. Você está tão já brindado que aquele pensamento não vai ter efeito em você. Entende, pessoal? Aí ele fala, Salmo 94, 11. O Senhor conhece o pensamento do homem e sabe como são fúteis. Então, esse Deus conhece. E a gente tem pensamentos fúteis. É normal. Ainda mais se você não despertou ainda. Você tem um pensamento muito fútil, preso por essa matrix, por essa realidade. Entende? Então, você precisa trabalhar para despertar.
para ter um pensamento do alto, um pensamento das coisas mais evoluída, entende? Você ter uma nobreza de pessoas nobres mais evoluídas. É por isso que eu questiono se algum espiritualista, se algum cristão, se alguma pessoa de alguma religião não tem esses pensamentos nobres, ele não está conectado com a espiritualidade evoluída, né? Ele não está conectado com a espiritualidade evoluída, ele está conectado com a espiritualidade de baixa vibração. Pessoa de baixa vibração, espírito de baixa vibração, é que vai ter esse tipo de pensamento. Então, se uma pessoa está procurando aí coisas espirituais para fazer mal a outra pessoa, quem é que vai atender ela? Será que é um espírito evoluído ou um espírito de baixa vibração? Pela aí você conhece aquele que está na espiritualidade evoluída e aquele que está trabalhando com os espíritos de baixa vibração, que vai atender esses pedidos. Entende? E tem aí, pessoal, no meio aí da espiritualidade, tem pessoas que trabalham assim, atendendo esse tipo de desejo dessas pessoas. Não trabalhando para que a pessoa deixe aquele pensamento, está atendendo aquele pensamento da pessoa. Então, quem é que vai, qual o espírito que vai atender aquele médium, aquela pessoa que está ali? Quem é que vai atender? São espíritos evoluídos? Não, são espíritos de baixa vibração. Entende? Então, o espírito evoluído, ele está sempre pensando coisas acima. Aí é como a Bíblia diz aqui, Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmão, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se há louvor algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então, veja o que o apóstolo Paulo está falando para os irmãos. Porque tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto. Então, pessoal, você entende agora porque eu falei às pessoas que estão assistindo meu vídeo? Você tem que ser correto, né? Por você ter que, não é por mim, não é por mim, porque esse trabalho aqui não é meu, não é por mim, é pela sua consciência. Se você está vindo aqui diariamente, pessoal, e você não faz isso aí, você está agindo incorretamente. Você sabe, porque você até vai lá e ajuda lá o pastor da sua igreja, o outro, o missionário do não sei de onde. Você ajuda. A espiritualidade está vendo isso. E aí, porque você não está ajudando o irmão Samuel, a espiritualidade vai olhar para você, você não está agindo corretamente. Então você não está com um bom pensamento. Você só fica com um bom pensamento com o pastor, o missionário lá. E aí você, com o irmão Samuel, você não está agindo corretamente. Então, quem está vendo isso sou eu? Não, a espiritualidade está olhando isso você. Então, por isso que você tem que tirar isso. Se você está aqui, eu tenho que ensinar isso a você. Para que você seja tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, né? Tudo que for de boa fama. Então, se houver algo excelente, é uma coisa boa, o que você vai fazer então é digno de louvor. Pense nisso e faça essas coisas boas. Não pense em coisa ruim, não deixe o pensamento intrusivo entrar na sua mente. Entende, pessoal? Então, é o ensinamento da espiritualidade evoluída. Então, isso é um pensamento de espiritualidade de baixa vibração? Não, é um pensamento de uma espiritualidade evoluída que o apóstolo Paulo está ensinando aos irmãos. Entendeu, pessoal?
Entendeu? Eu estou falando isso porque isso é uma instrução da espiritualidade. Entende? Tem vários aí pregadores aí. Você pode ajudar aí quem for aí. Mas se você está aqui vindo, ouvindo, está percebendo que a coisa está fazendo bem, você está e você não ajuda, você está agindo incorreto. Você não está sendo verdadeiro. E o apóstolo Paulo fala, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto. Então você não está agindo correto. E quem é que está vendo? Eu estou vendo isso? Não, estou aqui na minha, ó. Estou gravando aqui meus vídeos de boa. Mas alguma coisa pode, a espiritualidade está vendo e pode pesar a mão aí em você. Porque você não está agindo corretamente. Então, ele vai fazer com que você venha para o eixo, entre no eixo. Entende? Essas coisas tem que prestar atenção. Aí o que é que a Bíblia fala? Né? Provérbio 15, 28. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca do ímpio jorra o mal. Então, a pessoa que não tem um controle, pratica, a energia dele não tem um controle, ele vai jorrar o mal, pessoal. A boca dele. Mas o justo, a pessoa que está controlando o seu pensamento, está trabalhando a sua espiritualidade, ele pensa bem antes de responder. E até antes de agir, né? E a boca do ímpio não, ele fala aí coisas, você não vê? Às vezes fala até, são pessoas da nossa família que fala coisa pra gente que até magoa a gente, né? Atinge a gente. E é isso que acontece. Entende? Aí, o que é que a Bíblia fala? Mateus 15, 18 e 19. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são elas que tornam o homem puro. 19. Pois do coração sai o mal pensamento, o homicídio, o adultério, a imoralidade sexual, o roubo, o falso testemunho e a calúnia. Então, pessoal, aqui, ó, Cristo falou tudo. Entende? Então, mas as coisas que saem da boca do homem, né? Vem do coração. Que coração? Coração de carne, não. Vem da sua alma, do seu pensamento que você está pensando. São esses que tornam o homem impuro. Então, o que pode tornar você impuro? São coisas daqui. Não, nada daqui pode tornar impuro. Pode tornar impuro esses pensamentos se ele tiver tendo, como é que se diz? Domínio sobre você. Aí você se torna impuro. Porque de lá sai o que ele fala? Do coração, da alma, né? Os maus pensamentos, o homicídio, o adultério, a imoralidade sexual, olha aí, o roubo, o falso testemunho e as calúnias. Então, por isso que temos que trabalhar espiritualmente. Deu para entender ou não? Deu ou não deu? Aí, uma das coisas que a gente tem que ter é estar equilibrado, para que a gente tenha um controle sobre isso. Então, o que é que ele fala aqui em Filipenses 4, versículos 6 e 7? Ele fala, não andeis ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ação de graça, apresentei seu pedido a Deus. 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Disse tudo, pessoal. Você entende agora por que a gente tem que se conectar com esse ser divino, com essa espiritualidade, com Cristo, para que ele nos ajude. Para que a gente não vai andar ansioso. Ele fala, não ande ansioso por coisa alguma. Então ele está falando para sua consciência, olha, não perca aí o desequilíbrio. Esteja no domínio, esteja controlando.
por coisa alguma desse mundo aqui. Não perca o controle da sua consciência. Está vendo o que ele está falando para a consciência? Mas ele disse, mas em tudo, pela oração, então tem que ter oração, e súplica, e com ação de graça, então você vai estar agradecendo, você está pensando em coisa boa, né? É isso que você tem que voltar à sua consciência, entende? Tá ali meditando, agradecendo, oi, obrigado. Entende? Pensando coisa boa. Para o quê? Ele fala, apresente seu pedido, né? Com ação de graça, apresente seu pedido a Deus. Então, a sua consciência, na hora da sua oração, você está ali apresentando a Deus. Até o seu sofrimento aí, dos pensamentos intrusivos. Porque quando você fazer isso, o que é que vai acontecer? Deus vai... você vai ativar o poder que eu falei ontem, o poder, né? Que existe dentro de você, o poder desse Deus que vai ativar, o qual vai fazer o quê? E a paz de Deus, então, essa paz vai tomar conta de você. Então, esses pensamentos não vai ter domínio sobre você, né? Você vai ter paz. Porque quando é que a gente não tem paz? É quando a nossa mente está assim confusa. A gente está sem paz. A gente pode ir até para um lugar tranquilo, mas você fica lá agoniado, pensando, como é que está lá? Como é que está lá? Como é que está? Então, você não tem paz. Entende? Por mais que você vá para um mato, fica ali dentro, você está com a mente, o que é que eu vou fazer amanhã? Ai, meu Deus, o meu negócio lá que eu deixei. Entende? Você está assim. Então, essa paz vai tomar conta de você. Então, esses pensamentos intrusivos não vai ter domínio. Aí que ele fala que essa paz que excede todo entendimento, todo. Então, ele está falando todas as coisas que você está pensando, vai exceder, essa paz vai exceder esse entendimento. Entende? Quando você faz aquilo lá, a sua consciência vai perceber essa paz que excede todo. Então, você entende todo como o quê, pessoal? Todo é todo. Então, todo pensamento que você tiver, até as bagaceiras, essa paz vai encobrir quando você está conectado. Ele fala, guardará. Então, vai guardar o quê? O coração, né? Que é a sua alma, vai guardar a sua alma. E a mente de vocês. Entende? E ele vai guardar a mente de vocês para que essas coisas não aconteçam. Você vai estar guardado em Deus, pessoal. Né? Guardado a mente de vocês. E em Cristo Jesus. Então, a sua mente e o coração, que é a sua alma, né? Vai estar guardada em Cristo Jesus. Deu para entender, pessoal? Você deu para entender por que a gente tem que se conectar, trabalhar a espiritualidade para a gente não estar desequilibrado, ansioso por nada, estar tranquilo, para que quando esses pensamentos virem, ele não ter domínio sobre a gente, porque a gente está guardado. Quem? Guardado quem? Nossa alma e a nossa mente. Então ele vai guardar, Deus vai guardar desses maus pensamentos, vai guardar você disso, entende? Se você não anda ansioso, é por isso que ele não anda ansioso, porque isso desequilibra o seu pensamento. Você não tem a conexão, você não tem aquela gratidão, ação de graça, de sempre estar em conexão, agradecendo a Deus. Tira esse vínculo, entende? Então, você precisa estar assim, porque assim Deus vai guardar o seu coração e sua mente, né? Desses maus pensamentos, desses pensamentos intrusivos.
Entende, pessoal? Isso é como a gente vai lidar com esses pensamentos intrusivos. Tá certo? Essa é uma visão espiritual, né? A visão lá do psicólogo vai mandar você procurar. Não procure, porque também é coisas espirituais também. Mas ele não tem essa visão, né? Ele vai tratar ali você, ele vai... aquilo vai lhe ajudar também. Mas essa é a visão espiritual de como você tem que se conectar com a espiritualidade. Que esse Deus vai ajudar você. Ele sabe que você está tendo esse pensamento. Ele conhece seu pensamento, né? Senhor, tu me sondas e me conhece, né? Lá falou lá em São. Então, é isso, né, pessoal? Agradecer a vocês aí, pessoal. Pessoal, vamos pensar em coisas corretas, fazer o que é certo. Eu estou falando isso aqui porque eu estou vendo que aumentou a visualização dos meus vídeos. Vocês estão corriqueiramente vindo assistir. Mas é isso, pode assistir, mas se puder, ajude, seja correto com você. Porque quando você estiver sendo correto com você, você vai estar agindo corretamente comigo também. Entende, pessoal? Porque não pode. Se você ajuda muitos, né? E aí endurece o coração para não me ajudar, você não está pensando que está me ajudando, porque você não está me ajudando. Entende? Nada é seu. O que é que eu falei? Tudo é da espiritualidade. Mas se a espiritualidade está tocando no seu coração, é para você fazer, você não faz, você não está agindo corretamente. Você não está obedecendo à espiritualidade. Entende? Você tem que reparar isso. Para que não se torne um perigo para você. Para que essas coisas não acusem a você. Não acusem o seu pensamento. Entende? Temos que tomar cuidado, né? Você não é obrigado nada de estar assistindo aqui, de estar... Você a espiritualidade não está obrigando você. Mas se você percebeu, sua consciência percebeu que você melhorou, que você está fazendo bem a você, ela vai tocar em você para você fazer. Aí toca em você e você não faz, você está causando algo para você. Não é bom, não é bom. É melhor até você não tá ouvindo, né, as coisas. Se você não gosta não foi com a minha cara gorda, não gosta, tudo bem, é um direito que você tem. Sua consciência tem um direito de escolher, mas você não pode ficar sabendo que as coisas e não fazendo, porque isso você está com um pensamento não correto. Entende, pessoal? Eu estou avisando isso aqui, ainda mais pessoas novas que estão assistindo meus vídeos. Eu estou vendo que tem a visualização aumentou, né? E corriqueiramente estão assistindo. Estou avisando isso, pessoal. Tá? Porque esse não é um trabalho meu. Eu nem queria estar aqui. Eu já até gravei um vídeo explicando isso, né? Que a espiritualidade é que está me movendo. Né? Senão eu ficava ó, por aí zanzando, fazendo, ó, tava nem aí. Ou então eu fazia o meu trabalho aqui espiritual, não compartilhava com vocês. A espiritualidade quer que compartilhe. Então, estou compartilhando, certo? E graças a Deus tem ajudado algumas pessoas, né? E continue, que a espiritualidade vai lhe ajudar, vai trabalhar na sua vida, tá certo, pessoal? Agradecer a vocês, eu só agradeço. Eu só agradeço, eu nada para mim tá mal. Sempre estou aqui agradecendo, então agradeço a vocês. Até a próxima, se Deus, né? Se Deus e a espiritualidade permitir. Tá certo? Um abraço. Tchau!